Glória a Deus, a paz do Senhor Jesus, amado e amada, glória a Jesus. Nós estamos aí estudando as lições da CPAD de 2023, aí nós estamos no primeiro trimestre dessas lições. Estamos estudando no tema Aviva a tua obra, o chamado das Escrituras ao quebrantamento e ao poder de Deus. O comentarista desse primeiro trimestre de 2023 é o pastor Elinaldo Renovato. Estamos chegando na 12ª lição. Estamos na penúltima lição desse trimestre, um trimestre falando sobre o avivamento. Que coisa tremenda! E hoje, essa 12ª lição, que será ministrada no dia 19 de março de 2023, cujo tema é Vivendo no Espírito. Vivendo no Espírito é esta 12ª lição. Vivendo no Espírito. Coisa tremenda. Meu amado, desde já eu quero te agradecer, você que tem curtido, que tem comentado, que tem compartilhado. Meu muito obrigado. Você que está chegando aí pela primeira vez, seja bem-vindo para curtir, para comentar, para compartilhar. Vamos lá para a 12ª lição, cujo tema é Vivendo no Espírito. O texto áureo está em Gálatas capítulo 5, no versículo 22, que diz assim: mas o fruto do Espírito é amor, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Este é o fruto do Espírito. A verdade prática diz assim: o avivamento espiritual traz uma realidade de vida no Espírito. O avivamento espiritual traz uma realidade de vida no Espírito. Essa lição, como as demais, ela tem aí 3 objetivos. O primeiro objetivo da lição é destacar o que significa andar no Espírito, a sua importância para a condução da vida espiritual. O segundo objetivo dessa lição é apontar os aspectos que envolvem o confronto entre a carne e o Espírito. E o terceiro e último objetivo dessa lição é ressaltar os dons e o fruto do Espírito como predicados essenciais para a vida e o caráter cristão. Olha, querido, querida, a palavra-chave dessa lição é Espírito. Espírito é a palavra-chave da lição. A introdução da lição, feita aí pelo nosso amado pastor comentarista Elinaldo Renovato, diz assim: o salvo em Cristo Jesus, desde quando aceitou a Jesus como seu único e suficiente Salvador, pode passar por diversas situações em sua vida para experimentar o avivamento espiritual. A vida cristã é uma jornada espiritual que começa no dia da convenção e prossegue até a morte. Se a pessoa perseverar até o fim na caminhada espiritual, o crente precisa conservar-se fiel, vivendo de acordo com a palavra de Deus. Por isso é necessário andar no Espírito. Meu Deus, é forte demais. O primeiro ponto dessa lição nos diz assim: a vida no Espírito. E nesse primeiro ponto dessa lição nós vamos comentar sobre andando em Espírito. É o tópico 1, tópico 2, por que andar em Espírito? E o tópico 3, como andar em Espírito. São 3 tópicos dentro desse primeiro ponto, a vida no Espírito. Olha, meu amado e minha amada, quando nós olhamos para o texto bíblico, o apóstolo Paulo disse, Gálatas 5,16, ele diz: andai no Espírito e jamais satisfareis a concupiscência da carne. No versículo 25 do capítulo 5 de Gálatas, o apóstolo Paulo diz assim: se vivermos no Espírito, andemos também no Espírito. É forte. Meu amado e amada, é importante entendermos que para andar em Espírito, eu, você, nós precisamos primeiramente receber o Espírito.
E o Espírito Santo, o qual estamos falando, é real. Não é uma força, nem tampouco uma energia, mas ele é Deus. O Espírito Santo é a terceira pessoa da Trindade, ele é Deus. Quando nós reconhecemos que somos pecadores e que sem Jesus nada podemos fazer e entregamos a nossa vida ao Senhor Jesus, isto foi a obra do Espírito Santo que nos convenceu do pecado, da justiça e do juízo. E ao nos convertermos, reconhecermos nossos erros e nos arrependermos e nos convertermos, confessando nossos pecados e deixando de praticá-los, aí então, meu amado, minha amada, recebemos o Espírito Santo em nossa vida. E se você recebeu o Espírito Santo na tua vida, um novo dia inicia na sua vida. Um capítulo novo, especialmente interessante da tua vida se iniciou aí. Começamos a andar no Espírito. Meu amado, minha amada, como cristãos, nós ouvimos esta frase a vida inteira. Ande no Espírito, meu amado, minha amada, ande no Espírito. Muitos crentes dizem que andam no Espírito, mas porém, devemos destacar, porém, não consegue dizer o que isto realmente significa. O que significa andar no Espírito? Agora podemos nos voltar para eles com uma pergunta. Você anda e vive no Espírito? E o que isto significa para você? Meu amado, minha amada, o que significa andar no Espírito? O que significa viver no Espírito? Muitos de nós não temos a noção do que significa andar no Espírito. Permanece um conceito vago para muitos cristãos concernente a esse assunto, incluindo líderes religiosos, que não sabem o que é andar no Espírito. Mas, meu amado e minha amada, Paulo deixa claro o quão importante é viver e andar no Espírito. Com certeza, andar no Espírito pode ser definido em uma sentença. Andar no Espírito é simplesmente permitir que o Espírito Santo realize em nós o que Deus o enviou para ele realizar em nós. O Espírito Santo foi enviado a nós pelo Pai para cumprir um e apenas um propósito eterno. O eterno propósito do Espírito Santo é nos levar para Jesus como a sua eterna e imaculada noiva. Aleluia, glória a Deus. O Espírito Santo veio habitar em mim, em você, para selar, para santificar, fortalecer e nos preparar. Tudo que vem do Espírito Santo foi enviado ao nosso mundo para preparar uma noiva para o casamento com Cristo, o nosso Senhor. Tudo que o Espírito Santo faz em nós está relacionado com a sua missão. É forte, Brasil. O Espírito Santo não desempenha seu trabalho em nós de uma maneira desconexa e desorganizada. Não, senhores. Não, senhoras. Ele não existe apenas para nos ajudar
a encarar a vida, a fazer-nos atravessar as crises e nos dar assistência nas noites solitárias. Não apenas isto, não, senhores. Ele não está aqui apenas para nos levar e nos levantar e injetar um pouco mais de força antes de nos colocar de volta na corrida, não, senhores. Não. Tudo que o Espírito Santo faz está relacionado com seu motivo para ter vindo para nos levar ao lar como uma noiva preparada. E ele atua apenas para manter esta missão. Sim, ele é o nosso guia, nosso confortador, nossa força em tempos de necessidade. Mas ele usa todos os atos de livramento, todo toque, toda a sua manifestação em nós, através dos dons espirituais, através do seu trabalhar na nossa vida, para nos tornar mais apropriados como a noiva do Cordeiro. Querido, querida, meu amado, minha amada, se você verdadeiramente ama Jesus, ele nunca está fora da sua mente, ele está presente todas as vezes que você acorda. Alguns cristãos pensam, isto vai acontecer depois que eu morrer. Quando eu for para o céu, tudo vai mudar. Isso é o pensamento de muitos cristãos. Então a noiva especial do Senhor, eu serei nos céus. Não morrer. Senhoras e senhores, morrer não significa, não, senhores. O Espírito Santo está aqui hoje, não precisa morrer para ser cheio do Espírito. Você tem que ser cheio agora. Ele está aqui, está aí onde você está, para te encher, para te renovar, para te capacitar para a obra do Senhor. Ele está vivo e trabalhando em você, para produzir em você um amor apaixonado por Jesus, destilado antes que você morra, porque eu acredito que muitos não passarão pela morte, mas serão arrebatados. Breve o Senhor voltará. Paulo escreve aos irmãos em Roma, capítulo 8, versículo 26, aos romanos. Ele descreve uma das mais poderosas obras do Espírito Santo no coração do crente. Também o Espírito semelhantemente nos assiste em nossas fraquezas, porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira com gemidos inexprimíveis. Ora, querido, querida, meu amado e minha amada, o que é este gemido que o Espírito Santo, no fundo do nosso coração, o que é este gemido do Espírito Santo no fundo do nosso coração? Que gemido é este? Que emoção é esta que, de tão profunda, não existe palavras para expressá-la? Olha, meu amado e amada, a palavra em hebraico usada para gemido significa uma saudade viva, um desejo ardente por mais de Cristo. Você pode desejar Jesus de tal maneira que você fique em sua presença e não expressa nada além de um profundo gemido. Algo inexprimível. Este diz, Jesus és a única alegria que existe neste mundo. Eu experimentei e vi que tu és bom e eu te quero por inteiro, ó meu amado Jesus. Este é o clamor profundo interior de alguém faminto por santidade e angustiado por causa da sua iniquidade. Porém ele admite, não sei como orar,
não sei em favor do que devo orar, ou como deveria orar. O clamor do seu coração é: venha Espírito Santo, tu conheces a mente de Deus, tu sabes como orar de acordo com a vontade do Pai. Ande comigo, assuma o controle da minha vida. Ô glória, meu amado e minha amada, a síntese desse primeiro ponto é: ter uma vida espiritual avivada é andar no Espírito e viver de acordo com os ensinamentos bíblicos, com a palavra de Deus. Glória a Deus, aleluia. Meu amado e amado, o segundo ponto da lição, o confronto entre a carne e o Espírito. Nesse segundo ponto da lição nós temos dois tópicos: carne versus Espírito. As obras da carne são os dois tópicos do segundo ponto. Paulo, escrevendo em Gálatas, capítulo 5, versículo 16, ele diz: digo, porém, andai em Espírito e não cumprireis a concupiscência da carne. A Bíblia descreve como carne aquilo que mora dentro do homem e se opõe contra Deus e a sua vontade. Meu amado e amada, é importante entendermos, antes de iniciarmos aqui, o que é carne. O que é carne? Dentro do contexto neotestamentário, o vocábulo carne é sarx. Essa palavra é utilizada para designar a natureza adâmica, que domina o velho homem e o leva a praticar as obras da carne relacionadas em Gálatas 5, versículo 19 ao 21. Edward Robson, no seu dicionário de grego do Novo Testamento, ele utiliza a palavra sarx para descrever a natureza exterior que define do homem interior. Você confirma depois lá, você lê em Lucas 24, 39, vai ter uma referência dentro desse texto. A palavra carne, no aspecto teológico, ela denota a fragilidade humana e a sua tendência ao pecado. Ela é a sede dos aspectos carnais. Depois dá uma olhada lá em Mateus 26, 41. Vai ter uma referência dentro desse assunto. O homem somente poderá viver em novidade de vida, meu amado e amada, e no poder do Espírito Santo, se pela fé recebe Jesus Cristo como o Senhor e Salvador da sua vida. Já que nós entendemos o que é carne, também nós precisamos entender o que é espírito. O que é espírito? A palavra espírito no grego é pneumar. Pneumar. Esse termo significa sopro, vento, respiração e princípio de vida. Esse vocábulo também descreve o espírito que habita no homem, o qual foi soprado por Deus, lá em Gênesis 2:7. Aleluia! Logo percebemos que esta palavra tem diferentes significados, e segundo o pastor Claudionor de Andrade, o seu significado teológico vai muito além. Espírito é a parte imaterial que Deus insuflou no ser humano, transmitindo-lhe a vida. Essa palavra também é aplicada no Evangelho de Jesus, escrito por João, em referência a Deus, em João 4:24, que diz que Deus é Espírito. A terceira pessoa da Santíssima Trindade, Trindade é identificada no Novo Testamento como o Espírito Santo, em Lucas 4:1, Hebreus 3:7. E uma vez mais é importante frisar aos senhores e senhoras que o Espírito Santo é uma pessoa. Paulo adverte os crentes, mostrando que os que vivem segundo a carne, ou seja, uma vida dominada pelo pecado, jamais agradarão a Deus, em Romanos 8:8. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. O viver na carne opera morte espiritual e também física. Mas o viver no Espírito conduz o crente à fidelidade e à felicidade e à vida eterna. Paulo ele foi enfático em afirmar: andai em Espírito, em Gálatas 5:16.
O Espírito Santo nos ajuda a viver em santidade e de maneira que o nome do Senhor seja glorificado, exaltado. Sem Ele, não poderemos agradar a Deus. Sem o Espírito Santo, de forma alguma, poderemos agradar a Deus. Quem pode nos ajudar e nos conduzir de modo a agradar a Deus? Somente o Espírito Santo de Deus. O Dr. Stanley M. Orton diz que, alguns dizem que é Stanley Orton, diz que andar no Espírito e ser guiado por Ele significa obter vitória sobre os desejos e os impulsos carnais. Andar no Espírito e ser guiado pelo Espírito significa obter vitória sobre os impulsos carnais. Significa desenvolver o fruto do Espírito, o melhor antídoto às concupiscências carnais. Jamais tente viver a vida cristã, meu amado e amada, pelos seus próprios esforços, tomando atalhos, buscando desvios, mas renda-se ao Senhor. Renda-se ao Senhor constantemente e ao Espírito Santo, pois Ele nos ensinará a maneira certa de viver diante da presença do Senhor. Quando o Espírito Santo tem o controle do nosso caminhar, do nosso espírito, da nossa vida, ele faz com que o nosso homem interior tenha forças e condições para opor-se às obras da carne. Andar na carne, ou seja, ser dominado pela velha natureza adâmica, leva a pessoa a portar-se de modo pecaminoso. Infelizmente, muitos crentes, como os de Corinto, estão se deixando dominar pelas obras da carne. Você confere lá na carta que Paulo escreve aos Coríntios, capítulo 3, versículo 3. O cristão, o servo de Deus, o crente, aquele que realmente deseja fazer oposição às obras da carne, meu amado e amada, precisa andar pelo Espírito, porque ele não deixa que as paixões infames dominem a sua vida. Para o crente, existe duas maneiras pelas quais ele pode viver, ou na carne ou no Espírito. Ele tem que escolher uma dessas duas. Ou você serve a Deus e permite que Ele domine a sua vida, a sua natureza adâmica, ou você vive na prática das obras da carne. O que você escolhe é isso que você vai viver. Olha, querido, a sínopse desse ponto 2 diz: em termos espirituais, o confronto entre a carne e o Espírito trata da maior luta da vida do crente. Vamos aí finalizar a lição, terceiro e último ponto da lição, o avivamento pelo fruto do Espírito. O fruto do Espírito é o primeiro tópico. O segundo tópico, os 9 aspectos do fruto do Espírito. E o terceiro e último tópico desse terceiro ponto é: contra o fruto do Espírito não há lei. Vamos lá. O que é o fruto do Espírito? É importante entendermos para darmos sequência a esse estudo desta 12ª lição. O que é o fruto do Espírito? Segundo o dicionário bíblico Wycliffe, o fruto do Espírito são os hábitos e princípios misericordiosos que o Espírito Santo produz em cada cristão. Esses hábitos e princípios são o resultado de uma vida de comunhão com Deus. De acordo com o que Paulo escreve aos irmãos de Roma, Romanos 6:22, depois de liberto do pecado, o crente precisa desenvolver o fruto do Espírito. Os dons espirituais são dádivas divinas, mas o fruto precisa ser desenvolvido, cultivado. O Espírito Santo desenvolve o seu fruto em nós à medida que nós aproximamos de Deus e procuramos ter uma vida de comunhão e santidade na presença do Senhor. O fruto do Espírito, ele prova a nossa verdadeira santidade. Senhoras e senhores, meu amado, minha amada, quando nós vivíamos no pecado, praticando as obras da carne, nossos frutos e ações
eram as obras da carne. Mas libertos do poder e domínio do pecado, tendo uma vida nova, uma nova natureza implantada em nosso ser, em nosso coração, nos tornamos uma pessoa melhor. João Batista, ele falou a respeito da importância de produzir frutos dignos de arrependimento, em Mateus 3:8. João estava dizendo que o arrependimento genuíno será acompanhado pelo fruto da justiça. O arrependimento genuíno é evidenciado pelos nossos frutos, ou seja, nossas ações, o nosso cotidiano, o nosso dia a dia. A santidade que o Espírito Santo gera em nós é algo tremendo. O Espírito Santo nos molda e nos ensina o que é certo e o que é errado. À medida que buscamos a Deus em oração, leitura da palavra e jejuns, por meio da palavra de Deus, o Espírito Santo vai trabalhando paulatinamente em nós, até que alcançamos a estatura do homem perfeito, Efésios 4:13. Quando deixamos de ser meninos, estávamos prontos para produzir bons frutos, Lucas 8:8. O crente precisa andar em novidade de vida, em santidade, segundo os pressupostos bíblicos. A santificação do crente é posicional, progressiva e final. A síntese desse terceiro e último ponto é o uso dos dons espirituais e o fruto do Espírito são práticas indissociáveis, porque estão ligadas uma à outra. Vamos aí concluir. Crentes avivados são beneficiados com grandes bênçãos da parte de Deus, pois eles andam em espírito e não andam conforme as concupiscências da carne. Além dos dons espirituais, eles têm o fruto do Espírito: gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Por isso Deus concede bênçãos em abundância sobre os crentes que andam e vivem no Espírito. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que já nos abençoou com todas as sortes de bênçãos espirituais nos lugares celestiais, por Cristo Jesus, o nosso Senhor. Um abraço e até a próxima lição. Deus te abençoe.